pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de Língua e Literatura Portuguesa aí da nossa escola. Estou aqui para fazer a segunda parte da gravação, sobre o quinhentismo, também conhecido aí, esse movimento literário, como literatura de informação ou literatura dos navegantes. No primeiro vídeo, a gente respondeu esse primeiro exercício, essa primeira sessão desse livro aqui, chamada Margens do Texto. Ele trouxe aqui um fragmento da obra, alguns trechos, na verdade, da carta que o Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal, ao rei Dom Manuel, falando um pouquinho aí sobre a Terra Brasilis, que mais para frente seria chamada aí de Brasil, Terra Brasilis, Terra do Brasil. E aí eu expliquei para vocês um pouquinho sobre esse movimento, que não é classificado pelos literatos, pelos estudiosos da literatura como uma escola literária, mas trata-se no Brasil, para nós brasileiros, trata-se do primeiro registro escrito de uma obra literária, Então por isso que o quinhentismo aí é estudado aqui na nossa literatura. Depois dessa atividade que nós fizemos, ele vai trazer mais algumas sessões desse livro aqui, Novo Ensino Médio, que é um livro que eu tenho há bastante tempo, só que ele traz de forma bastante objetiva, todos os assuntos que eu preciso para passar para vocês. Traz teoria e traz prática também. Isso aqui eu pedi para vocês não fazerem. Aí ele traz o contexto. Ele vai trazer agora a teoria, sobre o quinhentismo. Vai falar um pouquinho da história, o contexto histórico. Vai trazer umas características, vai falar um pouquinho da literatura dos jesuítas, com o Anchieta, o padre, que é o principal aí, é o principal nome do quinhentismo, o principal expoente quinhentista. E vamos agora para a nossa última atividade, desse semestre. Vai faltar a gente ver barroco e arcadismo antes da gente começar romantismo, que é a estética que nós devemos estudar no segundo ano, Eu espero que no mês de agosto, não sei como é que vai ficar essa situação das aulas voltarem ou não, mas eu estou com o planejamento já da gente concluir certinho até o simbolismo em literatura e estudarmos aí todas as classes de palavras, no segundo ano, para vocês estarem prontos aí para o terceiro ano, em 2022. Beleza, pessoal? Essa atividade aqui vocês responderiam só observando aqui, essa parte teórica daria para vocês responderem. Então aqui é o seguinte, com o objetivo de catequizar os índios, aliás, aqui nessa parte aqui não é preciso ler só, mas tem uma... Deixa eu ver aqui. Não é preciso ler não. Eu pensei que a gente tinha que ler aqui a poesia Santa Inês. Não sei se tem alguma questão que fala sobre isso, mas eu acredito que não. Então vamos começar diretamente logo nas questões, pessoal? Então, quem iniciou a literatura informativa no Brasil? Quem deu esse pontapé foi quem, gente? O Pero Vaz de Caminha, Se vocês forem ler aqui, a carta que ele escreveu ao rei Dom Manuel é o primeiro de uma série de textos sobre o Brasil, E quem escreve essa carta é justamente esse cara, chamado aí Pero Vaz de Caminha. Então aqui nessa primeira questão, a resposta aí vai ser... Opa, cadê? A resposta aqui vai ser... Aliás, essa minha aqui, gente. Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Qual a importância dos textos de literatura informativa? É como eu falei para vocês, e se vocês leram esse PDF aqui, nessa parte teórica que eu acabei de mostrar,
O quinhentismo, né, ou a literatura dos navegantes, ou ainda a chamada literatura de informação, ela tem importância porque ela registra, né, a condição da vida, ela registrou, na verdade, as condições da vida, os costumes e a mentalidade, a forma como pensavam, né, os primeiros habitantes e colonizadores do Brasil. Por isso que ela é importante, né? A gente pode colocar aqui o seguinte: eles registram, ou registraram, no caso que já passou, né? Ficou como legado as condições de vida, costumes e a... Opa, gente. Gente, desculpa. Apagou tudo. Deixa eu ver. É aqui. Então, eu vou continuar de onde eu parei para a gente não perder tempo. Eles registram as condições de vida, os costumes. Vou colocar aqui umas reticências. E a mentalidade dos primeiros habitantes do Brasil. Então é por isso que o quinhentismo, né, ou a literatura de informação, tem essa importância toda, né, para a arte literária. Eu vou tirar aqui e quando eu tirar vai sair a resposta, mas vocês podem voltar, pausar e copiar. Por isso que é legal a videoaula. Copie em seu caderno o nome dos autores das seguintes obras. Bastava vocês virem aqui novamente, né? Que aqui ele traz, né, alguns autores aí com as suas respectivas obras. Tem aqui, ó, nessa parte bem aqui, que ele vai falando, né? Além das cartas, os seguintes textos devem ser destacados, né? Além desse tipo textual, desse gênero textual, né, literário, carta, que marca o quinhentismo, a gente tem também Tratado da Terra do Brasil, que o destaca-se aí Pero Magalhães Gândavo. Pero Magalhães Gândavo. Diálogos das Grandezas do Brasil. A gente vai ter aí o Fernandes. Fernandes Brandão. Vocês podem depois ver lá que são esses nomes, viu? Porque eu já tinha anotado aqui. Tratado Descritivo do Brasil, Gabriel Soares de Souza. E História da Província de Santa Cruz, a gente vai ter aí o Pero Magalhães Gândavo também, né? Muito bem, pessoal. Sei que ficou um garrancho muito garranchudo, né? Muito feio. Eu não conseguia ainda dominar muito bem essa técnica dessa escrita aqui com essa canetinha, por isso que a minha letra sai desse jeito. Mas eu tô falando aqui, então vocês podem copiar o que eu falo, né? Eu gosto a videoaula, eu gosto da videoaula por causa disso, né? Porque a gente pode voltar, acelerar, se estiver muito enfadado, tem como no YouTube acelerar, né? E aí dá pra gente aprender mais rapidamente, sem perder tanto tempo. Então vamos para a próxima questão. Cite algumas características da poesia de Anchieta. Como eu falei para vocês, o Anchieta, né, ele é um padre, ele veio com a missão aqui de catequizar os indígenas, né? E ele falou até bem aqui em cima, ele escreveu muitos textos na língua tupi, né? E nesses textos ele misturava personagens da Bíblia
com entidades da cultura indígena. Ele fazia esse sincretismo religioso, né? Então a gente pode colocar, ele segue uma tradição medieval e tem caráter religioso. Tudo isso que eu estou falando está nesse texto, né? Está lá em cima. Então ele segue tradição medieval, caráter religioso, a gente pode também dizer que a obra é ingênua, né? Simples, direta e não complexa, né? Fácil de entender, até porque era uma obra catequizante, didática para ensinar, então tinha que ser algo bem fácil, né? Embora ele tivesse essa intenção aí de realmente fazer com que os indígenas aceitassem a cultura ocidental, a religião ocidental também, né? Que era o cristianismo. Questão 5. Qual o objetivo do teatro de Anchieta? O objetivo é ensinar, é catequizar, é tornar mais lúdico tudo isso, né? Catequizar os índios, muito bem. E a última questão: qual a mais importante peça do teatro de Anchieta? Alto de São Lourenço. Eu estou falando isso aqui, gente, mas tudo está aqui nessa parte de cima, nessa parte mais teórica, viu? Vocês podem depois estar fazendo a leitura mais atenta, né, que vocês vão encontrar essas respostas. Pessoal, então a gente vai ficar em quinhentismo. Depois do quinhentismo, a gente vai para o barroco. O barroco já vai ter uma vertente brasileira. O barroco, na verdade, vai ser o primeiro movimento literário, né, brasileiro, porque o quinhentismo não foi e não tivemos classicismo, porque o classicismo na época do Renascimento, e o Brasil tinha praticamente sido recém-descoberto, não tinha praticamente nada ainda, né, no que diz respeito a essa questão cultural, né, essa questão intelectual. Acho que 100 anos para frente é que o Brasil vai começar a produzir, começar a ter algumas outras coisas do mundo moderno da época, né? Porque até então o Brasil era um país muito rural, né? Até porque os índios viviam aqui de uma forma bastante natural, por assim dizer, não digo nem rural, mas natural. E as tecnologias e modernidade só vão chegar no século seguinte, né? Vai ter toda essa construção aí, e isso também vai afetar a literatura. Então a gente vai deixar barroco e arcadismo para o próximo semestre. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.